Olá galera, sou Bruno Quirino e o Papo de Boteco de hoje é sobre o bolsonarismo e como a pessoa que empresta o nome a esse termo é produto e não causa da expressão. Eu gosto de gente que me faz pensar. E uma frase do jornalista divinopolitano Guilherme Amaral no Twitter essa semana, esses dias agora, me fez pensar muito. A frase dele foi algo assim: o pior não é Jair Bolsonaro, é o bolsonarismo. É verdade, é a pura verdade. Chegar a uma conclusão dessa é um negócio trágico, dramático, porque a gente descobre que não há alívio depois de dezembro de 2022, ou seja, depois de dezembro de 2026, caso ele seja reeleito, né? Saindo Jair Bolsonaro, ficam as ideias que ele representa. E não que ele seja um teórico que convence os outros com as suas pregações, longe disso. Ele é produto, ele não é causa, entendeu? Pode parecer estranho, né? Mas Jair Bolsonaro é resultado aquilo que hoje a gente chama de bolsonarismo. O atual presidente do Brasil chegou lá na presidência, entre outros fatores que a gente não pode desconsiderar, mas um fator importante é porque ele trouxe aos microfones o desejo de milhões de pessoas que já eram bolsonaristas mesmo sem saber. Mesmo até que não conheciam Jair Bolsonaro, eles já eram bolsonaristas. E vamos falar um pouco sobre os pensamentos que configuram esse termo. Um grupo de pensamentos está vinculado a fazer justiça com as próprias mãos. Envolve o armamentismo geral, o linchamento de criminosos, o abandono de medidas de recuperação de condenados, a dificultação de habeas corpus, incentiva a violência policial e tantas outras coisas. Algumas dessas ideias, inclusive, foram objeto de projeto de lei do senhor Sérgio Moro, que felizmente foi derrubado no Congresso. Outro conjunto de pensamentos do bolsonarismo envolve questões sociais. Engloba uma ideia de meritocracia absoluta, sem considerar as diferenças entre as pessoas que estão no páreo, uma contrariedade com direitos trabalhistas, com a justiça do trabalho, ataques a programas de socorro social. Tem também o grupo das ideias, dos pensamentos e ideias do nacionalismo estúpido, o uso indiscriminado dos símbolos nacionais para si, o culto ao militarismo, o culto à pessoa do comandante, a subserviência, o apelo à fé religiosa do povo, a mistura de religião e Estado. Por fim, tem um outro grupo que traz o desprezo à arte política e às instituições. O bolsonarismo espalhou para todo mundo que fazer política é ruim. Isso é falso. Atuar politicamente, fazer política é construir, é ser democrático. Isso vem lá da Grécia Antiga. O que é ruim são determinados políticos. Essa ideologia bolsonarista, ela prega contra as instituições que garantem a nossa liberdade e o nosso desenvolvimento. Instituições como os três poderes, a representação democrática, a submissão de todos à Constituição. Eles pregam que uma pessoa defina tudo, ao contrário das instituições, ao contrário da lei. É isso que Bolsonaro diz quando ele fala assim: eu sou a Constituição, eu tenho a minha caneta que faz tudo. Quando ele diz isso, ele está personalizando uma coisa que é institucional, não é ele, é a instituição. Mas o bolsonarismo não considera as instituições. Se ainda ficaram dúvidas da diferença aí do bolsonarismo, de que o bolsonarismo é maior do que Bolsonaro e é pior do que ele, basta lembrar que nem todo bolsonarista está ao lado de Jair Bolsonaro, atualmente, pelo menos. Vamos pensar alguns nomes aqui: João Dória, Wilson Witzel, Janaína Pascoal, Alexandre Frota. Todos nasceram ou aprenderam a ser bolsonaristas e depois, quando conheceram Jair Bolsonaro, se colaram a ele. Depois se livraram dele por questões de oportunidade ou decepções, mas enfim. O que eu quero dizer é que a ideia é maior do que o homem. E para combater o bolsonarismo, portanto, não basta que Jair Bolsonaro seja derrotado nas urnas. É necessária educação, cultura, estudo e combate à preguiça mental. É isso aí. Deixo vocês com essa pulga atrás da orelha e lembro que papo de boteco não é conversa fiada. Valeu!